Olá! Você já parou para pensar que todos os temas podem ser refletidos de diversos pontos de vista diferentes? Seja bem-vindo à Masterclass ETEC de Poá. E juntos nós vamos refletir sobre a crise Covid-19. O objetivo dessa Masterclass é fazer com que você compreenda que cada componente curricular, ou seja, as matérias que você tem na escola, seja no curso técnico, seja no curso ensino médio integrado, fazem com que você reflita de forma mais aprofundada sobre os temas da sua vida pessoal e profissional. Assim, os componentes agregam com habilidades, competências, valores, informações e ajudam com que você amplie a forma de entender e agir sobre esses temas. Nós convidamos os mestres, os especialistas, professores da ETEC de Poá, e cada um deles vai trazer reflexões sobre o tema multidisciplinariedade da crise Covid-19, ampliando, portanto, as nossas reflexões e conhecimentos sobre isso. Ao final dessa Masterclass, tenho certeza que você vai ter compreendido melhor esse fenômeno e, consequentemente, vai se sentir muito mais preparado para compreender, agir e intervir sobre a sociedade ao qual faz parte. Portanto, venha conosco! Olá a todos, eu sou o professor Júlio César, coordenador dos cursos de informática. Sou eu quem vou guiá-los por meio das entrevistas aos nossos colegas, professores da instituição ETEC de Poá. Venha comigo tentar entender como que cada área do conhecimento foi afetada por essa pandemia que assola o mundo inteiro. Cada colega vai falar não apenas por si, mas também representando a um outro colega. Nem todos participaram das gravações, mas todos participaram da preparação. Portanto, gostaria de chamar agora a professora Daniele, que também representará a professora Tânia, a nos ajudar a entender o seguinte ponto. Lembrando que a economia, ela é uma ciência social, como que pode o indivíduo, no coletivo, transformar neste cenário que estamos vivendo o legado das mudanças, requerido frente ao Covid-19 sob o olhar da biologia? Professora Daniele, nos ajude com essa resposta. Pensando na questão proposta, eu vejo que cada vez mais devemos migrar para uma sociedade sustentável. E eu não estou falando em um desenvolvimento sustentável, eu estou falando em sociedade sustentável. Porque no desenvolvimento sustentável eu não preciso rever os meus modos de relações, nem de padrão de consumo. Basta desenvolver tecnologias limpas de reciclagem, reutilização, energia, para que resolvam meus problemas. E na sociedade sustentável, eu acabo trabalhando de forma equilibrada os três grandes eixos da sociedade, que é o ambiental, o social e o econômico. Porque de nada adianta eu trabalhar as questões sociais e ambientais e desconsiderar os fatores econômicos. Porque não é a economia a vilã de todas as coisas, não é ela que classifica as pessoas entre pobres e ricos, e sim o homem, né, que com suas atitudes impensáveis e por muitas vezes egoístas é que acaba provocando esse distanciamento entre as pessoas e esse agravamento entre os pobres e ricos, né? Aí vem uma pandemia. Nessa pandemia, os homens eles foram obrigados a manter o isolamento social. E nesse isolamento social, a gente se assusta, se assombra, porque nós somos seres sociáveis, né? Nós vivemos em sociedade, né? A ecologia social, ela estuda as relações do homem consigo mesmo, com as demais formas de vida e suas relações de produção, consumo e distribuição de produtos dentro dessa sociedade. E aí, nesse isolamento social, a gente começa a refletir as nossas ações individuais em prol de um coletivo. E aí a gente se assusta, porque a gente percebe que a ecologia social ela está tão desequilibrada quanto a ecologia ambiental.
E aí a gente percebe que precisamos mudar as nossas relações para que haja um novo equilíbrio social, para que migremos para esta sociedade sustentável que torne a nossa vida em coletivo mais fortalecida e a gente consiga lidar melhor com essas pandemias e outras crises que porventura venham vir. E a gente precisa tornar as questões socioeconômicas mais democráticas, de modo que reduza esse distanciamento imposto pelas próprias atitudes egoístas e impensadas pelo homem. Obrigado, professoras Daniele e também Tânia, pela querida participação de vocês. Chamo agora o meu colega Domingos para entender o seguinte ponto. Devido ao Covid-19, muitas empresas acabaram fechando suas portas. Como que a informática pode ajudar a evitar que novas empresas fechem e aquelas que fecharam voltem a trabalhar? Olá, pessoal. Nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, a informática nunca foi tão bem vista, tão bem utilizada como nos dias de hoje. Através de uma pesquisa no Google Trends, é possível observar que palavras ou frases voltadas como empreendedorismo, marketing digital ou até mesmo motivação têm sido constantemente buscadas, pesquisadas nessas ferramentas. Bom, sabemos hoje que muitas empresas fecharam suas portas, de fato, porém se reinventaram com a tecnologia. Então, aplicativos foram criados, formas de abordar os seus clientes foram desenvolvidas, e isso está fazendo a diferença no mercado, fazendo com que as empresas não fechem suas portas. Aliás, empresas que já fecharam suas portas físicas, abriram as portas virtuais e deixam bem claro que não pensam em voltar para a porta física, pois, através da ferramenta virtual, ela consegue atender pessoas da região, pessoas da macro-região, pessoas do país inteiro. Então, a ferramenta hoje, né, é mais utilizada para que empresas não fechem ou que novas empresas surjam é o marketing digital, é o empreendedorismo digital. Então, fica a dica para vocês, né? A informática realmente vale muito a pena. Você que estuda, você que gosta de informática, né? Você que tem um parente, um amigo, invista nisso, ok? Obrigado, professor Domingos, pela sua participação. Professor Neilson, trazendo agora para o assunto marketing institucional, como que ele contribui para que as empresas mantenham a comunicação com os seus clientes em meio à crise vivenciada, visto ainda que nós percebemos aí que a venda no comércio eletrônico aumentou e muito nessa pandemia? O marketing institucional compreende todas as ações e estratégias de marketing responsáveis pelo fortalecimento da imagem da empresa com seu público por meio da comunicação. Então, o marketing institucional tem como objetivo fortalecer a imagem de uma marca no mercado, né, relacionado a todas as diretrizes de qualidade, de oferta de seus produtos, serviços, assim como os valores sociais e culturais da empresa. Então, o ato de comunicar-se nesse momento, nós estamos vivendo isolamento social provocado pelo Covid-19, não é uma escolha institucional, não é uma escolha da organização. Trata-se de uma realidade que pode ser boa ou pode ser ruim, dependendo da forma como se estrutura e da percepção que provoca nos seus públicos. Então, as organizações elas têm existência real, elas precisam sobreviver, elas precisam andar mesmo diante da crise social provocadas pelo Covid-19. Então, dessa forma, é importante que a organização ela promova formas de comunicar-se com o seu público que consiga deixar claro para os seus clientes, para o seu público-alvo, que ela está junto com ele, né? Que a organização precisa demonstrar para o seu cliente que ela está preocupada com ele mesmo nesse momento de isolamento social. E a forma que a organização utiliza é exatamente o marketing institucional. Essa comunicação institucional ela pode ser realizada por meio do marketing de conteúdo, do e-mail marketing, do marketing digital, das mídias publicitárias, oferta de materiais e conteúdos relevantes, né? Ele tem um relacionamento saudável com o seu cliente. Então é certo que algumas organizações perderão clientes. Mesmo assim, elas precisam manter-se
comunicando-se com seus clientes, né? Manter o processo de comunicação institucional visando o quê? Que a crise vai passar, a pandemia vai passar e o cliente precisa continuar acreditando, confiando naquela marca. Obrigado, professor Neilson, pela sua participação. Agora, contando com a participação dos professores Renilson e também representando o professor Felipe, será que algum continente ele leva alguma vantagem quanto ao baixo número de infectados, quanto à sua localização? No caso, quanto menor são os países, né, a sua população, a tendência é você combater o vírus, né? Quanto maior a população e países, regiões continentais, é difícil você combater. Entretanto, é bom relacionar que esse vírus aí é um vírus um tanto político, né? Quando há gestores que têm posturas adequadas, você consegue combatê-lo com mais eficiência. Há países como os Estados Unidos, por exemplo, quando você tem um presidente negacionista, né, onde você não tem um sistema de saúde que atende a população, nós temos aí o país liderando com mais de 100 mil mortos. O Brasil, um outro país com grandes problemas relacionados à desigualdade social, né, está em segundo lugar, com uma grande quantidade de mortos, com mais de 70 mil óbitos e aproximando os 2 milhões de infectados, né? Isso mostra aí que o vírus tem cara, né? Vai pegar principalmente aí pessoas com condições que tem poucas condições a situações como saúde, como educação, né? Então, uma cara aí principalmente que atinge a população pobre e preta do nosso planeta. Tá? Obrigado, professores Felipe e professor Renilson, também ao gato do professor Renilson. Obrigado pela participação. Professora Isabel, nesta pandemia da Covid-19, como que as empresas que não pararam, logicamente, o processo seletivo estão lidando com essa situação? Seria muito arriscado reunir as pessoas em uma sala para aplicar o processo, né? Seja os testes, seja entrevista. Diante disso, as empresas utilizaram da tecnologia, que já faz parte do seu processo. Muitas vezes, no início do processo, você já preenche alguns cadastros, né, online e é chamado posteriormente para participar do processo de recrutamento e seleção de fato, com testes, com dinâmicas e com até a entrevista final. Nesse caso, por conta da pandemia, algumas empresas adotaram novos métodos seguros tanto para o recrutado quanto para o recrutador, que é os testes que seriam feitos na empresa, né, ou no espaço reservado para esse recrutamento. Os testes agora eles são feitos online, tanto o teste psicológico quanto o testes de conhecimentos específicos, né? Que pode ser feito, tem plataformas que ajudam nesse processo e até mesmo as entrevistas. Elas são feitas de duas formas. A entrevista ao vivo, onde conta com o recrutador trabalhando a home office, né? E o recrutado que faz em um horário marcado e as perguntas decorrem da forma tradicional. E tem também a entrevista gravada, o que permite que o recrutado se sinta mais seguro na hora de responder, até porque ele pode se preparar, responder de forma mais tranquila no seu momento. As perguntas já são previamente selecionadas e ele fica disponível em qualquer momento para responder essas questões. O recrutador, ele também tem uma certa facilidade no processo, porque ele pode avaliar isso com calma, rever se ele tiver alguma dúvida, né, em algumas respostas. Isso facilita tanto para a empresa quanto para o recrutado. E, sem dúvida, permite que ambos tenham uma segurança, né, diante do cenário que nós estamos vivendo. Obrigado também pela sua participação, professora Isabel. Bem, com tantos gráficos sendo mostrados na mídia sobre o coronavírus, nada melhor do que o nosso melhor professor de matemática para explicar um deles para nós. Professor Wilson,
Como podemos, então, achatar a curva de contaminação desse inimigo da nossa geração, o coronavírus? Esse achatamento ele é dado por meio de medidas de isolamento social. Elas diminuem a velocidade de contaminação. Ou seja, você achata essa curva à medida que você aumenta o intervalo de contaminação entre um indivíduo e outro. Então, aumentando o intervalo de contaminação entre uma pessoa infectada e outra, você consegue achatar essa curva e essa região acima da capacidade do sistema de saúde, ela vai diminuindo. E à medida que você consegue melhorar esses isolamento, você consegue até mesmo fazer com que toda essa região, toda essa curva, pelo menos ela fique aqui no limite da capacidade do sistema de saúde. E melhorando ainda mais o distanciamento social, ou seja, aumentando cada vez mais o intervalo de contaminação entre uma pessoa e outra, você consegue, até mesmo numa situação bem mais favorável, com que essa curva ela fique mais achatada, aumentando esse intervalo de contaminação entre uma pessoa contaminada e outra. Você consegue com que essa curva ela fique mais achatada, bem abaixo da linha que representa a capacidade do sistema de saúde, com uma margem de segurança aqui, para que você consiga atender de maneira adequada novas pessoas contaminadas, tá? Ou seja, salvando vidas, que é o objetivo maior aí do achatamento dessa curva. Obrigado, professor. Parece que agora ficou mais claro esses gráficos confusos que a mídia sempre mostra. Professor Alexandre, aproveitando que o professor Wilson falou sobre o achatamento para que o sistema de saúde não entre em colapso, será que eu consigo fazer uma ligação entre a ciência exata e também a recomendação de usarmos máscara? Quando uma pessoa tosse ou ela espirra, ela vai estar expelindo no ar essa quantidade de vírus. Mediante a circulação do ar, muitas pessoas podem ser infectadas, né? E aí a gente tem alguns estudos, né, que já falam muito sobre isso, sobre o quanto que isso pode ser contagioso, né? Então as chances, por exemplo, de uma pessoa que tem a doença assintomática, né, ela não está sentindo nenhum desses sintomas e ela está andando pela rua sem o uso de máscara e ela encontra uma outra pessoa, né, sem máscara também, e ela, quando ela vai e ela espirra ou ela tosse, ou simplesmente dela estar próxima, a saliva que sai da boca dela atingindo outra pessoa, a chance da pessoa se contaminar é de 100%. Se a pessoa assintomática estiver sem a máscara e a outra pessoa com máscara e receber, já cai para 70%. Se uma pessoa usando máscara, assintomática, ela com a doença, usando a máscara, e uma pessoa sem a máscara, quando ela espirra, já cai para 5%. 5% a chance da outra pessoa se contaminar também. E se as duas estiverem usando máscara, cai para 1,5% a chance de contaminação entre essas duas pessoas. Lógico, lembrando que medidas de higiene, né, como lavar as mãos, né, não colocar a mão nos olhos, no nariz, na boca, sempre estar usando o álcool gel também são medidas essenciais aí. Bem, com os números não se brinca, não é mesmo? Professor Fábio, essa pandemia ela causou impacto sobre diversos aspectos da vida social, trazendo consequências tanto negativas como também positivas. Nos ajude a entender um pouco mais sobre esses aspectos. Como consequências negativas, que inclusive foram diversas, aliás, são diversas, como o aumento do desemprego, o desequilíbrio doméstico com o aumento da violência à mulher, afetou as relações institucionais, restringiu as mobilidades internacionais, trouxe o isolamento social, que consequentemente intensificou o estresse e as tensões, pois o isolamento restringiu as mobilidades relacionais. Também trouxe como consequência o aumento do desamparo aos idosos em asilo,
desmantelamento do sistema público de saúde e da previdência social, a subtração dos direitos dos trabalhadores. Na educação, evidenciou de forma impactante a desigualdade social. Na verdade, o ensino nunca mais voltará a ser o que era antes. Os efeitos serão perenes. Os professores estão vivenciando nova forma de ensinar e de avaliar. Os discentes são desafiados a desenvolver autonomia para estudar por conta própria. Todos fomos pegos de surpresa, de modo que, de maneira relâmpago, tivemos que nos reinventar e reestruturar. Mas é preciso ler tudo isso e também interpretar toda essa situação como também tendo aspectos positivos. Os estudantes entenderam que precisam de organização, dedicação e planejamento para aprender. E desenvolveu um modelo de educação pregado por Sócrates, a educação pessoal ou autônoma, ou seja, aprender a partir do próprio esforço, ser protagonista na aquisição do conhecimento. Uma outra consequência que pode ser considerada como positiva, a adaptação ao mundo digital. Aliás, toda crise é uma oportunidade de aprendermos algo novo. E a única coisa que nós temos certeza é que o mundo vai ser diferente depois do coronavírus. E espero que depois dessa pandemia, a educação e a linguagem volte melhor e mais forte. Sabemos que a língua portuguesa sempre está e estará passando por diversas mudanças e adaptações. E agora surgiu um termo novo que ficou conhecido como infodemia. Nos ajude a entender melhor isso, professor Guaraciara. A infodemia, né, que é a divulgação de notícias falsas, né, de acordo com ideologias, com pensamentos das pessoas, e que não são baseadas aí na ciência, nem na matemática, nem na física, nem na biologia, não são pautadas por elas, né. Então nós temos aí uma certa, como o nome diz, né, infodemia, essa informação errônea que se propaga de uma velocidade muito grande graças às mídias sociais, né, é o que nós temos como essa interpretação também, né, observar as fontes do texto, né, então os alunos eles trabalham em sala de aula, que as pesquisas devem vir através de referências bibliográficas, né, então esse trabalho está sendo agora no dia a dia deles, né, de buscar aí as informações, as fontes, e não simplesmente passar essa informação adiante. Por mais interessante, por mais divertida e por mais absurda que possa parecer, sempre observar aí, então, essas fontes aí. E na simbólica, eu falaria das TICs, né, que são as tecnologias de informação e comunicação, que agora vai ser dividido, eu penso, em 2 períodos. Antes da pandemia e depois da pandemia. Essas tecnologias nós já tínhamos acesso há um bom tempo já, mas tenho certeza que a partir do fim da pandemia as pessoas utilizarão essas ferramentas com muito mais frequência e, claro, com muito mais autonomia também, né? Então vai facilitar também essa propagação de informação, que ela pode ser verdadeira ou falsa. Obrigado, professor Guaraciara, pela sua participação também. Quem está antenado no mundo da informática, no mundo dos dados, das informações, sabe que está em vigor no mundo todo uma tal de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Porém, mesmo sob esta lei que foi implantada no mundo inteiro, há países como a Coreia que rastrearam seus cidadãos e também os cartões de crédito deles para poder conter a pandemia da Covid-19. Como que isso fica, essa questão dessa situação desses países, professores André e também Antônio? Nesse caso, a Coreia utiliza uma lei própria, chamada de PIPA, considerada uma das mais rígidas do mundo. E é por isso que eles obtiveram resultados eficazes, porém, às vezes polêmicos. Já linkando com o último item, não menos importante, eu
elenco o ponto controverso dessa medida, que é a necessidade da garantia de sigilo, pois esses dados são pessoais, sigilosos, particulares. Portanto, é necessário uma camada robusta de segurança para que esses dados não vazem. Para muitos, essa medida viola a garantia da privacidade, e esse item está descrito como essencial na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e vem, nos últimos anos, sendo amplamente defendida e debatida, inclusive, como se é citado, nas leis da Coreia do Sul. Bom, deixo uma reflexão que, apesar de ser extremamente necessária, esse monitoramento ele representa riscos para os direitos dos cidadãos a privacidade e a liberdade de expressão, pois existe um risco muito grande desses novos recursos continuarem sendo usados mesmo após o surto. E entre esses pontos de reflexão está o fato de a nossa lei de proteção a dados, que ameaça entrar em vigor com atraso e que ainda não temos uma autoridade nacional de proteção a dados, que é responsável por estabelecer as diretrizes e medir um diálogo entre o uso dos dados do país e o que traria uma maior segurança jurídica para o setor público para a utilização desses dados, além das empresas que compartilham os dados e entre os titulares propriamente dito dos dados. Tá bom? Obrigado, até mais. Obrigado, professor André, também professor Antônio, pela participação. E não tem como falar de informática e não associar a língua inglesa com ela. Por isso, as professoras Aline e Renata vão nos ajudar com a seguinte pergunta: como nossos conhecimentos nos ajudam a compreender melhor esta crise? Professora Renata, estávamos discutindo sobre esse assunto e chegamos à conclusão que a pandemia do novo coronavírus trouxe à humanidade, em curtíssimo prazo, uma crise sem precedentes para adaptação, o que chamam hoje de novo normal, que vocês viram lá nas nossas Masterclass. A Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde desenvolveram protocolos que se tornaram universais para todas as nações, conjuntamente em todos os países, alcançando indivíduos indistintamente de raça, etnia, religião, classe social. O conhecimento científico universal trabalha incansavelmente em tecnologia e inovação, que ajudarão a humanidade a passar este momento crucial em que a gente está vivendo. As disciplinas de informática e de língua inglesa estão em evidência nesse mundo globalizado, pois as plataformas EAD e o home office abrem caminhos para as novas oportunidades de emprego e nos levam a conhecimentos científicos, documentais, que são práticas e que estamos enfrentando no momento de crise, com o arsenal de informações e comunicação online, para que tenhamos em meio à crise melhor qualidade de vida e evolução tecnológica a todo instante. A educação e a atividade econômica foram atingidas em cheio por esta crise, precisando se reinventar, reaprender novas formas de interação, comunicação social, além de ensinar a valorizar a coisa simples, de nossa vida. Por exemplo, o tempo. O tempo é um tesouro muito precioso. Podemos produzir mais dinheiro, mais conhecimento, mas não podemos multiplicar o tempo. E aí vem a questão: como você tem aproveitado esse tempo? O melhor presente que você pode dar para alguém e para você mesmo é o tempo. Aproveite ele. Obrigado, professora Aline, professora Renata. Como o planejamento financeiro e de materiais pode contribuir para minimizar eventuais impactos negativos sofridos por organizações em decorrência da Covid-19? Vamos ouvir essa resposta do professor Éder e também da professora Ana Lúcia. Sabemos que a doença causada pelo novo coronavírus, o Covid-19, impactou e ainda impacta negativamente as atividades operacionais de muitas empresas no Brasil, bem como provocou uma mudança de comportamento dos empreendedores e também dos consumidores. Portanto, por conta da situação atual, os empreendedores devem ficar atentos à saúde financeira da empresa, devem rever o fluxo de caixa para os próximos meses, devem negociar eventuais dívidas com antecedência
devem rever seu planejamento financeiro e de materiais. Nesse contexto, é imprescindível que os empreendedores se conscientizem cada vez mais que a falta de planejamento adequado, sobretudo planejamento estratégico, durante esse período de crise, leva à tomada de decisões equivocadas que podem provocar situações ainda piores nas empresas. É necessário, portanto, que o empreendedor tome suas atitudes, ou seja, outras atitudes que nem sempre são semelhantes às soluções utilizadas em períodos normais. Assim, a respeito de seu negócio, o empreendedor deve fazer novas abordagens, ter uma nova visão estratégica e procurar soluções compatíveis com os novos problemas. E somente através do planejamento adequado para a situação atual é que as empresas poderão superar esse momento de turbulência e atingir os seus objetivos com assertividade. Muito obrigado. Porque em um momento que a taxa Selic está em queda, hoje valendo 2,25% ao ano, nós temos que pagar, quando vamos tomar algum empréstimo, a verdade, a taxa de 4,85%. Nos explique essa, nossos mestres em finanças e em ética, professores Cláudio e também Tiago. Bom, então sobre a pergunta, né, exposta a respeito da taxa Selic, né, porque que a gente não é favorecido, né, com essa queda, né, ao longo do tempo. A Selic vem conquistando queda sobre queda, é uma questão de mercado. O que é a Selic? A taxa de juros básico do nosso país, né, ela já teve em 14% e hoje está em 2,25% ao ano. Né? Quando nós estamos de um lado de investidor, quando nós podemos ser investidor, né? Quando nós estamos colocando nosso dinheiro na poupança, quando a gente está colocando nosso dinheiro numa aplicação financeira, automaticamente nós somos beneficiados por essa taxa. Então, a remuneração do nosso dinheiro cresce a 2,25% por ano, né? Quando a gente está investindo. Então, quando eu coloco meu dinheiro na poupança, quando eu faço um investimento no mercado, num CDB, no RDB, que são linhas de aplicação financeira, ok? Seguras. Já quando nós somos tomadores de recurso, e em geral nós somos tomadores de recursos quando a gente vai financiar um veículo, quando a gente vai comprar uma casa própria, e aí esse dinheiro cresce em termos de custo, né? Porque as empresas, os bancos, né, ao nos emprestar esse dinheiro, eles colocam alguns custos. O custo da remuneração de 2,25% ao ano, né? E precificam ainda com o custo do seu custo operacional, o custo da sua estrutura, né? Então isso também custa, né? E eles repassam isso para a gente. Além do risco, o fator risco é o que se diz risco de mercado, né? No momento de volatilidade do mercado, ou seja, um mercado instável como é o Brasil, que não oferece grande segurança, ele oferece risco. Logo, né, quando o banco está nos emprestando dinheiro, qual é a garantia de que ele vai receber de fato? Né? Algumas garantias reais podem ser dadas, né? Mas, em geral, ele repassa um custo maior pelo risco da taxa. Sobre isso, o professor Tiago vai poder nos falar também o porquê que esse risco acontece, um dos fatores de risco. Ok? Agradeço. Um abraço. Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos pensar num contexto ético diante desse cenário, né? Com a taxa Selic 2,33%, né? Aproximadamente, e mesmo assim altos níveis de inadimplência no país. Por que isso ocorre? Será que nós estamos dando valor ao nosso dinheiro? Ou buscando o prazer, o consumo pelo consumo? Com uma boa filosofia, vamos pensar, né? Estamos dando valor ao nosso dinheiro, ao tempo que nós estamos trabalhando, nos esforçando, ou buscando prazeres hedonistas, como os filósofos gregos pregavam. O prazer acima de tudo, uma vida com um objetivo para o prazer e menosprezando, então, a realidade, a ponto de negar a realidade. Então não negue a realidade, o dinheiro é difícil de conquistá-lo. Ele deve ser um prêmio seu e bem utilizado. Tenha um fundo de emergência, nem que seja R$2 ou R$5, mas tenha um fundo de emergência. Esqueça o seu fracasso financeiro. Se você for lembrar dele, use essa lembrança para que você não cometa mais os mesmos erros, tá?
e tenha força de vontade, porque a força de vontade ela é incrível, ela tem um poder estratosférico para nos fazer pessoas melhores a cada dia e ainda mais no lado financeiro. Ok? Vamos ter um posicionamento ético, vamos ter um consumo mais ético, uma ética pautada no nosso bem individual, buscando a felicidade individual, buscando a felicidade geral, no maior número de pessoas, buscando o dever pelo dever. Ok? Obrigado, Thiago. Obrigado também, professor Cláudio. Doutor Bruno, me diga uma coisa aí, representando também o professor Edídio. Falando ainda na tecnologia de geolocalização, como que a informática pode nos auxiliar ou como que ela pode ser aplicada neste cenário de pandemia? Com relação à aplicação da informática para contribuir aí, com a pandemia, uma situação muito interessante é quando você pode utilizar o georreferenciamento ou o processamento de imagens. Então, quando a gente fala de georreferenciamento, nós estamos falando de, em uma determinada região, podermos identificar aquela quantidade de casos que estão ocorrendo numa região. Por exemplo, em um bairro, por exemplo, numa cidade. Então, se foi identificado por meio de um aplicativo, então eu tenho um aplicativo e esse aplicativo quinzenalmente realiza testes. Então, em membros de uma determinada família, quer dizer que numa região, numa rua, num bairro, você consegue ter quantas pessoas podem estar contaminadas. Então, aquela pessoa que está naquela casa, se ninguém está contaminado e já ocorreu a testagem ali, aquela informação pode estar guardada num banco de dados. Então, vai ter toda a alimentação. Então, pode ser por meio de uma estratégia do município, né? Que vai estar fazendo essas coletas de testes. Isso aí vai ser tudo alimentado num banco de dados e após estar no banco de dados, toda essa informação pode gerar estatísticas, pode gerar gráficos, dashboards que vão poder servir de informação estratégica para uma empresa. Então, uma empresa pode ser uma empresa pública, um município, um estado. Então, a tecnologia é o banco de dados, é a linguagem de programação, são os filtros, são as pesquisas queries que estão ali no banco de dados e a decisão estratégica que pode ser tomada pelo gestor público. Seria isso. Obrigado, doutor Bruno. Ainda falando sobre ciência de dados na pandemia, como que isso funciona, professor Paulo e professor Rodrigo? Bom, primeiro a gente vai responder o que é ciência de dados. Segundo a Wikipedia, ciência de dados ou data science é uma área interdisciplinar voltada para o estudo e análise de dados econômicos, financeiros e sociais, estruturados e não estruturados, que visa a extração de conhecimento, detecções de padrões e ou obtenção de insights para possíveis tomadas de decisão. Resumindo, são colhidas as informações de onde estão, por exemplo, os doentes, da onde existem as vagas de UTI disponíveis e vão fazendo a alocação ou realocação desses espaços, medicamentos e profissionais para os lugares onde haja a demanda e a necessidade por esses recursos. De onde são obtidas essas informações? Então, nas cidades, o secretário de saúde, de repente, tem um controle para saber quantos doentes entraram no hospital ou não, e aí, em cima desses dados, ele vai disponibilizando mais leitos, medicamentos e profissionais para atender. Isso ocorre no Brasil inteiro e no mundo inteiro. E aí a gente vai utilizando essas informações, concentrando e disponibilizando para os órgãos gestores desses recursos. E aí é aplicado onde realmente é necessário. Ok? Acho que a resposta está dada.
Um grande abraço. Obrigado, professor Paulo e professor Rodrigo, pelas suas colocações. Professora Célia e professora Lucimara, dentro do contexto de nos reinventarmos nesses tempos tão difíceis, gostaria que vocês falassem um pouco sobre as mudanças que vocês já presenciaram no seu tempo de docência e também como que vocês acham que nós, professores, e também nossos alunos vão sair desta pandemia. Referente à educação, eu e a Mara achamos que precisa ser igual à arte, que se inova sempre. No tempo que temos de docência, vimos muitas mudanças na educação do ensino médio, como, por exemplo, a grade curricular, quantidade de anos, interação do ensino médio com o técnico, entre outras coisas. Porém, após a pandemia, haverá várias mudanças, como, por exemplo, os professores terão que se adaptar às novas tecnologias, a criação de novos aplicativos e a renovação de novos conhecimentos, a atualização dos equipamentos, entre outras coisas, até o desenvolvimento de novas habilidades no tocante à utilização desses equipamentos e aplicativos. Muito provavelmente teremos um sistema de ensino misto, onde a tecnologia e a AD vão complementar o ensino presencial. Mesmo na vida profissional desses alunos, muitos treinamentos e cursos de aperfeiçoamento serão dados à distância. Estamos diante de uma mudança para a nossa sociedade. Um ponto importante em toda essa mudança que não podemos deixar de considerar é o lado interpessoal. Não podemos deixar que os alunos se isolem através de telas e aparelhos. É preciso que eles sempre desenvolvam habilidades, melhorando as atitudes, trabalhando o relacionamento interpessoal, o lado emocional e físico. Isso também se aplica aos professores de hoje e do futuro. Na escola, o importante é ter o convívio em grupos, fazendo os alunos interagir, dando opiniões e aceitando a dos outros, respeitando os direitos e deveres. Na vida, nós precisamos ter interação com outras pessoas. Seguimos aprendendo a ensinar e ensinando aprendendo. Obrigado, professoras, pelas suas participações também. Professor Vitor, qual a dica que você dá para quem está planejando ou pensando em virar um empreendedor ainda nesta pandemia? É colocar em prática. Comece não depois que acabar a pandemia, comece agora. Porque a partir do momento que você esperar até o final da pandemia, 99% das pessoas vão estar nesse mindset, nesse formato de pensamento. Então, ou seja, se você começar agora, você vai estar se adiantando em relação à sua concorrência. Então, comece a colocar seus planos em prática agora. Saiba filtrar as informações que cheguem a vocês, tá bom? Porque hoje, como a gente está em um momento que a energia, das informações, ela está sempre de uma forma negativa vindo para a gente, na maior parte das vezes, é a gente saber, qual que é o momento de eu ligar um noticiário, qual que é o momento de eu estar buscando informações, que às vezes não vão fazer bem para a minha parte mental, para a minha parte psicológica, porque o empreendedor ele está sempre sabendo aí fazer essa filtragem, sempre sabendo aí fazer essa limpeza mental que tem que ser feita. Você só acaba sugando energia negativa e, consequentemente, suas ações e atitudes tendem a ficar prejudicadas. Uma prática aí que eu uso no meu dia a dia é a meditação. Então, ou seja, se vocês puderem começar a meditar, vocês verão o benefício que isso pode trazer para vocês, tá? E o empreendedor, como ele está sempre aí com muitas informações, muitas ideias na mente dele, ele tem que buscar uma maneira dele se desligar, uma maneira dele entrar em contato consigo, com uma clareza maior do que ele quer e quais os caminhos a seguir. Um forte abraço e até mais. Obrigado pelas dicas, professor Vitor. Quais os desafios encontrados nos espaços urbanos durante a pandemia? Quem vai nos ajudar com esta resposta é o nosso coordenador Cleibson e também o professor Evandro. Olá a todos. Falarmos sobre desafios encontrados dentro dos espaços urbanos é um assunto complexo. Nós estamos falando aí de um espaço onde concentram-se 84% da população brasileira, onde nós temos a maior concentração de pessoas, de atividades sociais, econômicas, rede de transportes, e dentro desse espaço urbano nós temos a periferia, os lugares mais afastados, que necessitam de mais recursos e atenção. E dentro da periferia, nós encontramos ali
praticamente a fronteira da disseminação do vírus, aonde a população dessa área não consegue seguir, né, a mínima exigência de recomendação da Organização Mundial da Saúde, como o hábito, por exemplo, de lavar as mãos com frequência, né, ou até mesmo de permanecer em casa. Nós estamos falando de áreas onde nós temos aí aproximadamente, né, 6 milhões de famílias sem moradia digna, 35 milhões de pessoas sem acesso ao saneamento básico. Ok? A quarentena para cumprir dentro da periferia não tem sido algo fácil, né? A quarentena, na verdade, ela não é universalizável. A quarentena ela é um recurso para quem tem condições, ela é uma questão de privilégio, não são todos que conseguem ali permanecer e cumprir rigidamente esse quesito. Ainda mais dentro desse espaço urbano, nós temos uma grande concentração de pessoas que, para sobreviver, trabalham na informalidade, que precisam trabalhar, se locomover, né? Não cumprir rigidamente essa quarentena por essa questão da sobrevivência. Então, esses são alguns aspectos, né, dos desafios encontrados hoje dentro dos espaços urbanos, principalmente nas periferias, tá? Obrigado também pela participação dos senhores. Como a tecnologia tornou-se o principal pilar de apoio na comunicação entre a sociedade como um todo, no campo pessoal e profissional em tempos de pandemia? Responda a essa, professoras Cíntia e Carla. Olá, pessoal. Não é de hoje a presença da tecnologia em nossas vidas, não é mesmo? Pois é. No entanto, nesse período de pandemia, seu uso nos mais diversos segmentos tornou-se ainda mais essencial. Quem um dia poderia imaginar participar de uma celebração religiosa virtualmente, uma consulta online por meio da telemedicina, famílias realizando reuniões e até festas de aniversário por meio de aplicativos? Pois é. Quem poderia imaginar que as chamadas de vídeo poderiam amenizar um pouquinho da saudade nesses tempos de pandemia e isolamento? Na educação não poderia ser diferente. Escolas adotaram diversos aplicativos e plataformas para que as aulas pudessem acontecer. Em algumas escolas estaduais, alunos acompanham as aulas por meio de canais de TV. Em algumas prefeituras, foi adotado o Google Sala de Aulas. Outras ainda realizam reuniões pelo Zoom. O Centro Paula Souza proporcionou a professores e alunos o uso de uma plataforma completa com diversos recursos de interação, que é o Microsoft Teams. Lá nós realizamos reuniões online, chats, temos diversos canais onde os professores postam as atividades, os alunos enviam, e lá mesmo é possível realizar as correções e feedbacks, facilitando então a aprendizagem, a comunicação e a interação nesse momento tão desafiador que nós estamos passando. Ou seja, a tecnologia nunca esteve tão presente, nunca foi tão essencial. Talvez alguém diga, nossa, o professor Júlio só fez montagem então aí no vídeo da professora Cíntia? Não, em minha defesa eu digo que ela própria editou. Já é a nossa futura youtuber aí da ETEC. Obrigado, professoras, pela participação. Agradeço a todos por ter colaborado, ter feito essa Masterclass acontecer para entregar esse conteúdo tão rico em conhecimento aos nossos queridos alunos, que com certeza estamos com muitas saudades de vocês. Finalizo então aqui as entrevistas e passo a palavra para a nossa querida diretora, Rosilene. Muito legal ouvir os nossos professores falando de um assunto tão importante e atual, complexo, dando seus pontos de vista e nos ajudando a ampliar também os nossos, não é? Bem, a gente quer agradecer a todos os professores que participaram desta Masterclass, aqueles que apareceram no vídeo e aqueles que não apareceram, tendo ficado responsáveis pela edição, preparação, pelo planejamento dessa Masterclass. Queremos agradecer também ao professor coordenador Júlio César, ele que foi editor do nosso vídeo e também nosso entrevistador. Agora, alunos, vocês
Da ITEC de Poá, nós desejamos que vocês fiquem bem. Soning blaming scene, soon conflink, conflink, no, to fly, to flink, to flazing.